Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 187, sabedoria de 13 a 16. Bora lá? Sabedoria 13. São insensatos por natureza todos os que desconheceram a Deus e, através dos bens visíveis, não souberam conhecer aquele que é, nem reconhecer o artista, considerando suas obras. Tomaram o fogo, ou o vento, ou o ar agitável, ou a esfera estrelada, ou a água impetuosa, ou os astros dos céus, por deuses, regentes do mundo. Se tomaram essas coisas por deuses, encantados pela sua beleza, saibam, então, quantos seu Senhor prevalece sobre elas, porque é o Criador da beleza que fez essas coisas. Se o que os impressionou é a sua força e o seu poder, que eles compreendam, por meio delas, que seu Criador é mais forte. Pois é a partir da grandeza e da beleza das criaturas que, por analogia, se conhece o seu autor. Contudo, estes só incorrem numa ligeira censura, porque, talvez, eles caíram no erro procurando Deus e querendo encontrá-lo. Vivendo entre suas obras, eles as observam com cuidado, e porque eles as consideram belas, deixam-se seduzir pelo seu aspecto. Ainda uma vez, entretanto, eles não são desculpáveis, porque, se eles possuíram luz suficiente para poder prescrutar a ordem do mundo, como não encontraram eles mais facilmente aquele que é seu Senhor? Mas são desgraçados e esperam em mortos, aqueles que chamaram de deuses a obra de mãos humanas, o ouro, a prata, artisticamente trabalhados, figuras de animais, alguma pedra inútil a que, outrora, certa mão deu forma. Assim, um lenhador cortou e serrou uma árvore fácil de manejar. Habilmente ele lhe tirou toda a casca e, com a habilidade do seu ofício, fez dela um móvel útil para seu uso. Com as sobras de seu trabalho, cozinhou comida, com que se saciou. O que ainda lhe restava não era bom para nada, não passando de madeira torcida e toda cheia de nós. Contudo, ele a tomou e consagrou suas horas de lazer a talhá-la. Ele a trabalhou com toda a arte que adquirira, desculpem, e deu-lhe a semelhança de um homem, ou o aspecto de algum vil animal. Pôs-lhe vermelhão, uma demão de uma tinta encarnada, encobriu-lhe cuidadosamente todo defeito. Em seguida, preparou-lhe um nicho digno dele, e o fixou à parede, segurando-o com um prego. Foi por medo que caísse que tomou este cuidado, porque sabe muito bem que ele não pode ajudar-se a si mesmo, pois não passa de uma estátua que tem necessidade de um apoio. Mas quando lhe implora por seus bens, seus casamentos, seus filhos, não se envergonha de falar ao que é inanimado, e pede saúde ao que é desprezível. Reclama a vida ao que é morto, e procura socorro no que é débil, e, para uma viagem, invoca o que não pode andar. Para um lucro, um trabalho, o bom êxito de uma obra de suas mãos, pede a força ao que nem é capaz de mover as mãos. Sabedoria 14. Outro, por sua vez, que quer navegar e se prepara para atravessar as impetuosas ondas, invoca um madeiro de pior qualidade que o navio que o leva, porque o desejo do lucro inventou o navio, e uma hábil sabedoria dirigiu sua construção. Mas sois vós, Pai, que o governais pela vossa providência, porque se abristes caminho, mesmo no mar, e uma rota segura no meio das ondas, mostrando por aí que vós podeis tirar do perigo aquele que as afronta mesmo sem meios. Quereis, entretanto, que não sejam inúteis as obras de vossa sabedoria. Por isso, os homens confiam a própria vida a um pouco de madeira e atravessam em segurança as ondas no navio. Assim, com efeito, quando na origem dos tempos fizestes perecer gigantes orgulhosos, a esperança do universo,
refugiando-se num barco, que vossa mão governava, conservou para o mundo o germe de uma geração. Porque é bendito o madeiro pelo qual se opera a justiça, mas maldito é o ídolo, ele e o que o fez. Este porque o formou, aquele porque, sendo corruptível, leva o nome de Deus. Com efeito, Deus odeia tanto o ímpio quanto sua impiedade, e a obra sofrerá o mesmo castigo que o autor. Este é o motivo por que também os ídolos das nações serão julgados. Na criação de Deus, eles se tornaram uma abominação, objetos de escândalo para os homens, e laços para os pés dos insensatos. Foi pela idealização dos ídolos que começou a apostasia, e sua invenção foi a perda dos humanos. Eles não existiam no princípio e não durarão para sempre. A vaidade dos homens os introduziu no mundo, e, por causa disso, Deus decidiu a sua destruição para breve. Um pai aflito por um luto prematuro, tendo mandado fazer a imagem do filho, tão cedo arrebatado, honrou, em seguida, como a um deus aquele que não passava de um morto, e transmitiu aos seus certos ritos secretos e cerimônias. Este costume ímpio, tendo se firmado com o tempo, foi depois observado como lei. Foi também em consequência das ordens dos príncipes que se adoraram imagens esculpidas, porque aqueles que não podiam honrar pessoalmente, porque moravam longe deles, fizeram representar o que se achava distante, e expuseram publicamente a imagem do rei venerado, a fim de lisonjeá-lo de longe com seu zelo, como se estivesse presente. Isto contribuiu ainda para o estabelecimento deste culto, mesmo entre os que não conheciam o rei. Foi a ambição do artista que, talvez, querendo agradar ao soberano, deu-lhe, por sua arte, a semelhança do belo. E a multidão, seduzida pelo encanto da obra, em breve tomou por Deus aquele que tinham honrado como homem. E isto foi uma cilada para a humanidade. Os homens, sujeitando-se à lei da desgraça e da tirania, deram à pedra e à madeira o nome incomunicável. Como se não bastasse terem errado acerca do conhecimento de Deus, embora passando a vida numa longa luta de ignorância, eles dão o nome de paz a um estado tão infeliz. Com efeito, sacrificando seus filhos, celebrando mistérios ocultos, ou entregando-se a orgias desenfreadas de religiões exóticas, eles já não guardam a honestidade nem na vida nem no casamento, mas um faz desaparecer o outro pelo ardil, ou o ultraja pelo adultério. Tudo está numa confusão completa. Sangue, homicídio, furto, fraude, corrupção, deslealdade, revolta, perjúrio, perseguição dos bons, esquecimento dos benefícios, contaminação das almas, perversão dos sexos, instabilidade das uniões, adultérios e impudicícias. Porque o culto de inomináveis ídolos é o começo, a causa e o fim de todo mal. Seus adeptos incitam o prazer até a loucura, ou fazem vaticínios falsos, ou vivem na injustiça, ou, sem escrúpulo, juram falso, porque, confiando em ídolos inanimados, esperam não ser punidos por má fé. Contudo, o castigo os atingirá por duplo motivo, porque eles desconheceram a Deus, afeiçoando-se aos ídolos, e porque são culpados, por desprezo à santidade da religião, de ter feito juramentos enganadores. Pois não é o poder dos ídolos invocados, mas o castigo reservado ao pecador, que sempre persegue as faltas dos maus. Sabedoria 15. Mas vós, Deus nosso, sois benfazejo e verdadeiro. Vós sois paciente e tudo governais com misericórdia. Com efeito, mesmo se pecamos, somos vossos, porque conhecemos vosso poder. Mas não pecaremos, cientes de que somos considerados como vossos. Porque conhecer-vos é a perfeita justiça, e conhecer vosso poder é a raiz da imortalidade. Não fomos seduzidos pelas invenções da arte corruptora dos homens, nem pelo vão trabalho dos pintores. Borrada figura de cores misturadas, cuja vista excita os desejos dos insensatos. Fantasma inanimado de uma imagem sem vida que provoca
a paixão. Cativados pelo mal, não merecem esperar senão o mal, os que o fazem, os que o amam e os que o veneram. Eis, portanto, um oleiro que amassa laboriosamente a terra mole, e forma diversos objetos para nosso uso, mas da mesma argila faz vasos destinados a fins nobres e outros, indiferentemente, para usos opostos. Para qual destes usos cada vaso será aplicado? O oleiro será o juiz. Do mesmo barro, forma também, como obreiro perverso, uma vã divindade. Ele que, ainda há pouco, nasceu da terra e em breve voltará a ela, de onde foi tirado, quando lhe serão pedidas as contas de sua vida. Ele mesmo não tem preocupação alguma com o próprio desfalecimento, nem com a brevidade da vida. Ele rivaliza, pelo contrário, com aqueles que trabalham o ouro e a prata, imita os que trabalham o cobre. Pó é o seu coração, mais vil que a terra sua esperança, e põe sua glória em fabricar objetos enganadores. E mais desprezível que o barro é sua vida, porque não reconheceu aquele que o formou, aquele que lhe inspirou uma alma ativa e lhe insuflou o espírito vital. Para ele, a vida é um divertimento, e nossa existência um mercado lucrativo, porque, diz ele, é preciso aproveitar-se de tudo, menos do mal, mesmo do mal. Mais que qualquer outro, esse homem sabe que peca, fazendo do mesmo barro vasos frágeis e ídolos. Ora, verdadeiramente, muitos insensatos, mais infortunados que a alma da criança, são os inimigos de vosso povo, que o oprimiram. Porque eles também tiveram por deuses todos os ídolos das nações, que não podem servir-se de seus olhos para ver, que não têm nariz para aspirar o ar, nem ouvidos para ouvir, nem os dedos das mãos para apalpar, e cujos pés são incapazes de andar. Foi, com efeito, um homem que os fez. Formou-os alguém que recebeu a alma de empréstimo. Nenhum homem pode fazer um Deus, mesmo semelhante a si próprio. Porque, sendo ele próprio mortal, morto é tudo que produz com suas mãos ímpias. De fato, ele vale mais que os objetos que venera. Ele, pelo menos, tem vida, enquanto os ídolos não a têm. Chega-se até a adorar os mais odiosos animais, que são piores ainda que os outros animais irracionais, que nem mesmo possuem o que outros seres vivos possuem, bastante beleza para serem amados, e que foram excluídos da aprovação e da bênção de Deus. Sabedoria 16. Por isso, foram justamente castigados por animais dessa espécie e atormentados por uma multidão de animais. Em vez de feri-lo assim, vós favorecieis vosso povo, satisfazendo por um alimento surpreendente o ardor de seu apetite, e oferecendo-lhe por alimento codornizes. De tal modo que aqueles, malgrado sua fome, diante do aspecto hediondo de animais enviados contra eles, experimentaram a náusea. Estes, após uma curta privação, receberam um alimento maravilhoso. Pois era preciso que os primeiros, os opressores, fossem oprimidos por uma inexorável fome, e que aos outros fossem apenas mostrados os tormentos suportados por seus inimigos. Efetivamente, quando o cruel furor dos animais os atingiu também, e quando pereceram com a mordedura de sinuosas serpentes, vossa cólera não durou até o fim. Foram por pouco tempo atormentados. Para sua correção, eles possuíram um sinal de salvação que lhes lembrava o preceito de vossa lei. E quem se voltava para ele era salvo, não em vista do objeto que olhava, mas por vós, Senhor, que sois o Salvador de todos. Com isso, mostraveis a vossos inimigos, que sois vós que livrais de todo o mal. Quanto a eles, as mordeduras dos gafanhotos e das moscas os matavam e não se encontrou remédio para salvar sua vida, porque mereciam ser castigados por tais instrumentos. Mas a vossos filhos, mesmo os dentes de serpentes venenosas não os puderam vencer, porque, sobrevindo a vossa misericórdia, curou-os. Eram picados, para que se lembrassem de vossas palavras, e em seguida ficavam curados, para que não viessem a esquecê-las completamente
e a subtraíssem de vossos benefícios. Não foi uma erva nem algum unge- unguento que os curou, mas a vossa palavra que cura todas as coisas, Senhor. Porque vós sois Senhor da vida e da morte. Vós conduzis as portas do Hades e de lá tirais. Enquanto o homem se pode matar por sua maldade, não pode fazer voltar o espírito uma vez saído, nem chamar de volta a alma que o Hades já recebeu. Escapar à vossa mão é impossível, e os ímpios, que recusam reconhecer-vos, foram fustigados pela força de vosso braço, perseguidos por chuvas extraordinárias, saraivas e implacáveis tempestades, e consumidos pelo fogo dos raios. O que havia de mais admirável ainda é que, na água que tudo extingue, o fogo tomava mais violência, porque o universo toma a defesa dos justos. Ora, a chama temperava seu ardor para não queimar os animais enviados contra os ímpios, para que estes se apercebessem e reconhecessem que eram perseguidos pelo julgamento de Deus. Ora, excedendo sua força habitual, o fogo ardia mesmo no meio da água para destruir os frutos de uma terra iníqua. Mas, pelo contrário, foi com o alimento dos anjos que alimentastes vosso povo, e foi do céu que, sem fadiga, vós lhe enviastes um pão já preparado, contendo em si todas as delícias e adaptando-se a todos os gostos. Esta substância que daveis se parecia com a doçura que mostraveis a vossos filhos. Ela se adaptava ao desejo de quem a comia, e transformava-se naquilo que cada qual desejava. Embora fosse como neve e gelo, ela suportava o fogo sem se fundir, para mostrar que era para os inimigos que o fogo destruía as colheitas. Quando ardia, apesar da saraiva, e brilhava debaixo de chuvas. Enquanto que, quando se tratava de alimentar os justos, até perdia sua natural violência. A criatura que vos é submissa, a vós, seu Criador, aumenta sua força para castigar os maus, e os modera para o bem dos que puseram em vós sua fé. Do mesmo modo, transformada em tudo que se queira, em tudo que se queria, servia a vossa generosidade, que a todos alimenta, segundo a vontade dos que dela tinham necessidade, para que os filhos que vós amais, Senhor, aprendessem que não são os frutos da terra que alimentam o homem, mas é vossa palavra que conserva em vida aqueles que creem em vós. O que não era destruído pelo fogo fundia-se ao simples calor de um raio de sol, para que se soubesse que é preciso antecipar-se ao sol para vos agradecer, e que é preciso adorar-vos antes de raiar o dia, porque a esperança do ingrato é como a geleira do inverno, que se derramará como água inútil. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Espero ver vocês aqui amanhã novamente. Que vocês tenham uma excelente semana e que Deus os abençoe.